como foi o meu processo de divórcio sendo cristã. Como eu tô falando aqui neste canal sobre as minhas experiências com a minha mudança de vida, né? E num vídeo anterior eu falei que essa mudança começou com o meu divórcio. Mas de fato muitas coisas já começaram a acontecer muito antes. E sendo cristã é um assunto que de certa forma eu acho bem delicado, porque para mim foi muito difícil passar por um processo de divórcio sendo cristã. Eu não vou entrar aqui em detalhes de motivos para o divórcio, né? Mas eu me divorciei em 2020, em agosto de 2020, bem no meio da pandemia ali. Mas o relacionamento já não estava bom há muito tempo e desde 2015 que eu lutava pelo casamento, pela restauração do casamento, mas infelizmente isso não foi possível. E quando chegou a pandemia, ficou insustentável. E chegou ao ponto, né, de que eu tinha que me separar. Até por uma questão de sobrevivência, porque emocionalmente eu já estava destruída, né? Já estava com uma depressão profunda, perdendo muito peso. E o que mais foi difícil para mim foi quebrar o princípio, né? O princípio cristão de permanecer casado, né? Até que a morte o separe, de quebrar esse pacto que eu fiz com Deus, né? Lá no dia do sim. Esse foi o meu maior sofrimento. E eu lembro que na época que eu já estava em processo de divórcio, eu orava para Deus e eu falava, olha Deus, a minha vontade humana é de separar, porque eu não suporto mais. Mas espiritualmente falando, eu queria ser obediente a Deus. Eu não queria desagradar a Deus. E eu me sentia muito mal, porque eu achava que Deus estava com raiva de mim, porque eu estava me divorciando. E eu cheguei a um ponto de depressão ali que eu falei para Deus que eu não queria mais viver. E eu acho que ninguém sabe disso. Algumas poucas pessoas sabem disso. E nunca pensei em tirar a minha vida nem nada, mas eu não via mais sentido, sabe? De viver a vida, sabe? Aquilo tava um peso muito grande para mim como cristã, sabe? Achando que eu tava em pecado. E foi bem conflitante isso. E orando, fazendo os meus devocionais, Deus falou comigo que não era tempo de morte e que era para eu ter paz. E quando eu me separei, né, que foi de comum acordo, a gente fez um acordo, então assim, foi de ambas as partes a decisão do divórcio, não teve aquela questão de ir brigar na justiça, briga por causa de bens, por causa de guarda, simplesmente a gente decidiu, conversou com uma advogada, fizemos um acordo e nos divorciamos. E como estava na época da pandemia, acabou sendo mais fácil ainda, porque mais fácil entre aspas, né? Porque os processos de divórcio estavam demorando muito nessa época. Mas quando a gente fez um acordo, acabou sendo mais fácil pela questão de que a gente não precisava esperar muitos prazos em questão de dia de audiência, né? Muita coisa estava sendo feita online. Só que os processos estavam demorando. E por conta dos processos estarem demorando, eu não saí de casa por conta do medo, sabe? O medo de ser confundido com abandono de lar. Então eu fiz tudo isso muito certinho com o advogado. Só que quando eu saí, né, eu aluguei um apartamento, fui pro apartamento, eu tenho 2 filhas, né? A guarda foi compartilhada, então foi tudo feito certinho com o advogado. Inclusive uma cláusula explicando que eu sairia de casa e que estava tudo certo de ambas as partes, mas a consciência fica com aquela coisa, né? Eu não sei se eu consigo explicar, porque eu acho que é até um sentimento que não dá muito para explicar. Mas eu lembro que quando eu me separei, eu senti muita paz e eu falo que a noite que eu dormi no meu apartamento depois de ter saído de casa foi uma noite que eu dormi muito bem depois de muitos anos.
E quando eu fui orar e eu fui falar com Deus, eu falei, olha Deus, eu sei que o Senhor não se agrada do divórcio. E eu sei que a família, o casamento é uma instituição tua, mas eu tô me separando por uma necessidade de momento agora. Mas se o Senhor ainda quiser restaurar o meu casamento, eu vou aceitar. E ali eu fiz eu não fiz um pacto com Deus, mas eu pedi um sinal. Eu pedi um sinal para eu saber o que eu ia fazer com a minha vida dali para frente. E eu falei para Deus, eu falei, olha, já que os processos estão demorando, eu falei para Deus, eu falei, olha, Deus, se o Senhor ainda tiver algum plano de restaurar o meu casamento, que o meu divórcio demore a sair, né? Porque aí ali a gente vai ter um tempo de cada um se ajeitar, pensar, refletir. E o tempo de Deus agir, fazer a parte dele, né? Porque o meu casamento era um jogo desigual, né? O meu ex-marido, ele não era cristão, né? Tipo, crente de frequentar a igreja. Ele acreditava em Deus, mas acreditava em várias outras coisas também. Então, ali eu fiz aquela oração. E na minha cabeça humana, o divórcio ia demorar, porque estava demorando para todo mundo. Inclusive, tinha um conhecido meu que já estava aguardando há mais de um ano esse processo de divórcio. Então, eu estava com essa expectativa de que ia demorar. Porém, quando Deus faz do jeito dele. E a partir do momento que nós demos entrada nesse divórcio, levou 10 dias para o juiz aprovar o nosso acordo de divórcio. Então, em 10 dias eu estava praticamente divorciada. O que demorou um pouco mais foi documentação, porque você tem que protocolar no cartório para pegar a certidão, né, de divórcio. E tinha algumas documentações que estavam pendentes ali, coisa de bens, de banco, detalhes que a gente tem que colocar no processo. Então, em agosto de 2020, eu me separei. No finalzinho de agosto, o juiz autorizou o divórcio. E em novembro, que foi quando eu consegui de fato pegar a certidão do divórcio. Então, ali eu tive a minha consciência tranquila de que Deus tava, né, firmando aquilo, tava já me falando, né, meu casamento não vai ser restaurado e eu vou seguir com a minha vida. Então, a partir daquele momento, eu tive essa tranquilidade de que Deus tinha respondido a minha oração. Porém, não foi fácil, né, não foi fácil o pós-divórcio. É uma situação bem difícil, né, para uma mãe com 2 filhas, principalmente questão financeira, porque eu vim morar num apartamento, não voltei para casa dos meus pais. E depois isso eu vou contar num outro vídeo. Mas o que eu queria trazer aqui é porque eu acredito que muitas mulheres passam por isso, inclusive eu conheço outras pessoas que passaram por isso, né, que frequentavam a igreja assim como eu, e passamos por preconceito também, pastores que não aprovaram o divórcio. Eu tive que mudar de igreja por conta disso, não tive apoio. E a solidão, porque quando você se divorcia, parece que todo mundo se afasta. Então eu tive muito poucas pessoas perto de mim e a consciência doeu até aquele momento, né? Até eu ter a resposta de Deus ali e poder seguir com a minha vida. Mas ainda ficava aquela coisa, né? Agora eu sou uma mulher divorciada. Isso me doía muito de pensar que a minha família nunca mais seria a mesma. Que mesmo que eu refizesse a minha família, que eu casasse de novo, para as minhas filhas nunca mais seria a mesma coisa. E até hoje, às vezes, né, já vai fazer 6 anos que eu me divorciei, e às vezes até hoje ainda passa isso na minha cabeça, que para elas nunca mais vai ser a mesma coisa, elas nunca mais vão ter o pai e a mãe juntos. Isso é o que mais me doeu durante todo esse tempo, né, a paz de que Deus estava comigo, de que Ele não me condenou por ter tomado essa decisão, me trouxe paz. Mas eu acredito que talvez você aí do outro lado passe por isso. São situações e situações, mas Deus continua te amando,
continua cuidando. Então, ore e escute, esteja com os ouvidos abertos, atentos para ouvir a voz de Deus.